Pela primeira vez na semana, o técnico Mano Menezes teve à disposição todo o grupo para trabalhar no CT Parque Gigante, mas não deu nenhum indicativo mais consistente de qual vai ser o time titular para enfrentar o Cuiabá neste sábado. Ainda assim, o treinador teve uma boa conversa com os jornalistas na beira do gramado do CT Parque Gigante, onde contou algumas histórias e celebrou o fato de Filipão ter avançado para a grande final da Copa Libertadores da América. A relação de jogadores para a partida de sábado deverá ter duas novidades. Uma de um jovem lateral esquerdo da base e outra de um centroavante que foi contratado e ainda desperta a curiosidade ou a atenção da torcida que não viu esse cara jogar ou render. Maurício, em uma entrevista, dá um indicativo de qual a escolha deve fazer entre seleção paraguaia ou aguardar a chance da seleção brasileira. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 7 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa quarta-feira. E eu começo destacando o treinamento que nessa quarta-feira, o único dia da semana, aconteceu na parte da tarde. E houve uma explicação para que o treino acontecesse na parte da tarde. Foi em função dos desfiles de 7 de setembro que bloquearam o trânsito em boa parte da orla do Guaíbe, das avenidas que circulam o CT Parque Gigante. No Parque Marinha foram diversas atividades e exatamente por isso o treinamento no CT Parque Gigante, por orientação do Exército Brasileiro, foi deslocado da manhã para a tarde. Foi o primeiro treino onde o Mano Menezes teve a possibilidade de utilizar todo o grupo de jogadores. Os titulares que atuaram no empate contra o Corinthians estiveram à disposição também. O Mano não deu indicativos de qual vai ser o time titular para enfrentar o Cuiabá. Ele separou o grupo em 4 equipes bem misturadas, bem aleatórias mesmo. A boa notícia é que ninguém estava no departamento médico. Todo mundo estava à disposição e treinou. Então, o time deverá ser com força máxima, exceto o Depena, que está suspenso, uma repetição do time que vem jogando nos últimos jogos com a entrada do Alan Patrick, Daniel, Bustos, Vitão Mercado e René. Meio campo de Gabriel, Johnny, Maurício e Alan Patrick. Na frente, Wanderson e Alexandre Alemão. Aliás, sobre a escalação do Internacional para enfrentar a equipe do Cuiabá, na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre a escolha que o Mano Menezes está fazendo e uma desistência que o Mano Menezes está fazendo. Há alguns meses, o Mano vinha procurando um reserva para Depena e agora ele aparentemente está desistindo dessa possibilidade. Eu falo sobre isso aqui, sobre o plano de jogo dele para enfrentar o Cuiabá. Clica nesse vídeo e assiste, tá? A lista de relacionados para enfrentar o Cuiabá no próximo sábado, se no time titular não deverá haver nenhuma novidade, na lista de relacionados, sim. 2 novidades são projetadas, pelo menos. Um deles, que pode aparecer, é um jovem lateral esquerdo que a gente já falou bastante sobre ele aqui no canal. É o Rangel, o Vinícius Rangel. Rangel pode aparecer na relação porque o Tauan Lara está servindo a seleção brasileira sub-20 em um torneio disputado na América do Sul. Com o Tauan Lara fora, o Rangel foi chamado para o time de cima e vem treinando regularmente. Aliás, ele já vinha fazendo treinamentos há algum tempo. E pode estar relacionado para a equipe contra o Cuiabá para ser o reserva imediato do René caso alguma coisa aconteça. Além do Rangel, um outro jogador que poderá ganhar a oportunidade na relação de jogadores no banco de reservas é o Mikael. A gente vem destacando que o Mikael emagreceu um pouco, que o Mikael está um pouco mais ágil, está com mais ritmo de jogo e que a única situação do Mikael era a técnica, atrás na hierarquia do Alexandre Alemão e também do Brian Romero. Como o jogo contra o Cuiabá é um jogo onde o adversário provavelmente vai se fechar bastante, é uma partida válida para o Mikael. Então, é bem provável que o Mikael seja relacionado como uma opção do Mano Menezes caso ele precise abrir um pouco mais os espaços. E essa é a característica para a qual o Mikael foi contratado. Eu estou apostando que o Mikael vai estar relacionado, tá? E o Rangel é uma possibilidade grande dita no CT Parque Gigante. Ainda sobre o treinamento,
no CT Parque Gigante, a gente teve uma conversa muito boa e descontraída com o Mano Menezes. Ele foi ali no cercadinho da imprensa, tava o Leonardo Meneghetti hoje no CT Parque Gigante, o Mano viu o Meneghetti, foi ali conversar com o Meneghetti, conversou com a gente também. Não deu muitas informações e a gente nem abordou muito com ele sobre isso, os assuntos mais factuais do Internacional. Factual de time, quem joga, como tá o Mikael e tudo mais. Não. O Mano ele foi muito mais falar de amenidade, bater papo com o pessoal por lá. Ele falou, por exemplo, sobre o jogo Atlético Paranaense e Palmeiras, que ele ficou muito feliz pelo Mano, pelo Filipão, perdão, se classificar para a final da Libertadores. Pelo até certo preconceito que o Mano viveu nos últimos anos, um treinador que por muitos é tido como ultrapassado e que é um dos principais treinadores da história do futebol brasileiro, e isso foi muito valorizado pelo Mano Menezes, e ele ficou muito feliz. Ele disse que gostou bastante do fato do Filipão ter avançado para a final da Copa Libertadores. É óbvio que isso vai trazer um dano para o Internacional, que é o Palmeiras focado no Campeonato Brasileiro e podendo disparar rumo ao título, mas ele gostou e ficou feliz pelo Filipão, que tem uma boa relação com o Mano Menezes também. O Filipão aí contou histórias sobre passagens dele pelo Corinthians, do Cruzeiro, bateu papo sobre o futebol, um ambiente bem descontraído, o Mano falando sobre amenidades ali com a gente durante o aquecimento dos jogadores, enquanto o treinamento, efetivamente, ele não começava no CT, mas a gente tem esse contato bastante com o Mano, que é um cara muito legal, muito gente boa. O Maurício concedeu ontem uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com, e nessa entrevista eu quero fazer um destaquezinho com vocês, tá? O Maurício foi perguntado novamente sobre a ideia de seleção paraguaia ou de seleção brasileira, e quando a gente conversa com o Maurício, a gente tem um indicativo, pelo menos do que se percebe do jogador, que pode defender a seleção paraguaia, porque o pai dele, o seu Carlos, tem nacionalidade paraguaia e ele já foi sondado pelo técnico da seleção paraguaia para defender o Paraguai, mas não é o desejo do Maurício no momento. O Maurício acredita que pode ter uma virada ainda na carreira, pode ter um crescimento muito grande que pode levar à seleção brasileira. Ele tem um sonho, ele não esconde isso, de jogar pela seleção brasileira, onde inclusive ele já defendeu em categorias de base. Tem Olimpíadas por aí onde o Maurício pode aparecer. Ele tem idade olímpica para os Jogos de 2024, né? 2024, os Jogos de 2024. Então, ele ainda alimenta esse sonho. Não deverá ir para a seleção paraguaia agora, e ele falou sobre isso na entrevista ao pessoal do Globoesporte.com. Vai lá no site do GE. Globo e lê essa entrevista, que ele fala sobre momento, sobre time, sobre Mano Menezes, sobre a sua passagem também no Internacional. Maurício, que completou 100 jogos com a camisa do Inter. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Te inscreve lá no grupo do A Dupla do Telegram por R$19,90 por mês, o grupo VIP do A Dupla no Telegram. Dicas diárias de apostas, consegue aumentar o teu rendimento na KTO, ou seja, é um investimento porque tu recupera dinheiro. Além de sorteios, camisetas, a camisaria do torcedor, bonés, free bets e ingressos. Vai no link aqui embaixo e participa com a gente, tá? Eu vou passar as odds de Internacional e Cuiabá. Odd do Inter, 1,57. Empate, 3,66. E vitória do Cuiabá, odd 6. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!